Investindo na Gringa. Oferecimento Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Investindo na Gringa, com Bruna Aleman. Tá começando mais um Investindo na Gringa, aquele bate-papo descomplicado comigo, Bruna Aleman, educadora financeira da Rádio Mix, uma voz muito ativa sobre o dólar e o mercado global. E hoje comigo, é lógico, canal Lucro UFC. Dinheiro em dólar, não é, Ricardo? Ah, com certeza, dá pra gente ganhar bastante dinheiro. Tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Imagina, eu que tô muito feliz aqui. O Ricardo, ele é um super influenciador, um super investidor. E, gente, 400 mil no YouTube. Eu acho que ele tá ensinando a investir melhor do que eu. Mas vamos direto ao ponto. Ricardo, pra gente bater esse papo sobre o dólar, qual a sua principal dica pra pessoa que pensa na aposentadoria e já está guardando dinheiro? Eu acho que esse ponto ele é fundamental. É fundamental que a gente consiga investir pelo menos uma parte do nosso dinheiro todos os meses. Então eu costumo dizer que a melhor dica que eu posso dar é transformar isso num hábito. Poupar e investir todos os meses, e a partir disso você vai diversificando para conseguir ganhar mais dinheiro. E o dólar também, o investimento no exterior também é uma forma interessante de diversificação. A gente pode fazer uma aposentadoria em dólar? Pode, com certeza. A gente tem que entender que historicamente a tendência do dólar é para cima. É alta. Então, é uma forma de proteção também para nossa carteira. Mesmo que a maior parte dos nossos gastos sejam em reais, muito tem a influência do dólar. Então, a gente consegue montar uma carteira e investir nos Estados Unidos e aí sim, até ganhar dividendos em dólar. Afinal, o dólar, quando foi de 1 para 2, de 2 para 3, 3 para 4, ele nunca voltou para trás, né? Não, e a tendência é que não volte mesmo, né? As conjunturas econômicas caminham para isso. Mas assim, a gente tem uma vida em real. Vale a pena, mesmo assim, eu pensar numa aposentadoria em dólar? Tá encaixado dentro de um objetivo longo prazo? Se encaixa com certeza, até porque várias coisas do nosso dia a dia têm a influência do dólar. Muitas empresas, mesmo de tecnologia, se a gente for falar do YouTube, do Facebook, enfim, toda a parte tecnológica são empresas norte-americanas, isso acaba tendo influência aqui. As commodities, né, que são a matéria-prima, então trigo, soja, etc., tudo isso é cotado em dólar no mercado. Então, a partir do momento que você se preocupa com isso e tem um pouco de investimento dolarizado, você se protege contra essa oscilação. Como você disse, imagina, de repente o dólar é R$2, de repente é 4, de repente é 6. Então, além de poder ganhar com isso, você ainda protege o seu poder de consumo. Olha, gente, a sua vida em dólar, vocês precisam acreditar em mim. Mas pra ninguém, né, falar que eu estou incentivando sozinha, eu trago esses meus super convidados. E só pra fechar uma dica bem rápida, mas nós vamos expandir isso pro podcast, né? Me dá o nome de uma ação pra aposentadoria que seja muito boa e que você vai explicar depois no podcast. É óbvio que não é uma recomendação, mas eu particularmente invisto numa empresa que todo mundo conhece, Coca-Cola. Já ouviu falar? A maior marca de bebidas do mundo, ela paga dividendos recorrentes e crescentes há 65 anos. Dá pra pensar em aposentadoria, né? Bom, vamos lá. A gente sempre traz esse assunto na rádio pra todo mundo ter interesse. Agora a gente consegue fazer mais um passo a passo. O pessoal sempre tá em busca aqui, né, de um passo a passo. A partir do momento, hoje, se ela tiver um produto de previdência, né, ou se ela já estiver pensando numa aposentadoria do Brasil, como que ela começa a pensar, a fazer essa divisão, né? Tomar a decisão de investir no exterior, como que ela faz ali com aquele dinheiro mensal que ela estava reservando e tudo mais? Você tem alguma recomendação ali para essas pessoas que já se interessaram nesse assunto, né, já que a gente está puxando? Eu acho que é um caminho, é um passo a passo, né? Tá. Eu acho que investimento não é um álbum de figurinha onde você tem que colar todas as figurinhas no mesmo dia. Né? Você pode esperar um pouco, de repente você prefere uma classe de ativos que você vai investir esse mês, tudo bem. Mas dá uma olhada nessas outras opções no mês seguinte. Eu sempre gosto de falar sobre essa parte de ter o hábito mensal. Às vezes, poxa, no cenário atual dos investimentos, eu queria comprar várias classes de ativos. Gosto de fundos imobiliários, gosto de ações brasileiras, gosto de renda fixa, gosto de investimento dolarizado. Eu queria comprar tudo, mas às vezes você vai priorizando determinado momento até pelo cenário, né? Então, às vezes a gente tem uma volatilidade muito grande no Brasil hoje, só que se a gente olhar o crescimento da bolsa norte-americana,
tá praticamente 20 anos indo para cima. É né? verdade. Então é muito mais estável. Então até aquela parte de investimentos em renda variável, você pode pensar em colocar um pouquinho lá nos Estados Unidos, que vai ser menos arriscado. Eu sou suspeita, né? Que eu fiz essa migração exatamente por isso. Você é mais diversificado que eu. Eu, por exemplo, eu não consigo investir em ações aqui no Brasil. Eu juro que eu tentei. Mas Sim. eu vendi. Espero que tenha vendido com lucro. Algumas não. Mas eu não consegui, assim. Porque eu tô muito mais acostumada. Eu já fui pra renda variável no exterior. Sim. Eu fiz talvez um caminho inverso quando ninguém tava falando muito disso, né? Mas eu trabalhava com produtos voltados pra alta renda, mas já vendo o mercado no exterior. Então eu fiz uma forma ali meio inversa e eu tento mostrar para as pessoas, mas eu acho difícil. Agora, quando a gente tá falando, então mais para a realidade das pessoas, né? Você é mais diversificado. Quando você fala nesse dinheiro mensal que a gente investe, a pessoa, ela pega todo, vamos dizer que ela tem R$1.000 por mês para investir. Desses R$1.000, ela separa um pedacinho para colocar em dólar todos os meses. Certo? Mais ou menos essa linha? Essa pode ser sim uma estratégia. A outra estratégia é você poder pensar a sua carteira como um todo. Então, por exemplo, você tem R$1.000 todos os meses, mas de repente você já tem R$100.000 como um todo. Desses R$100.000 como um todo, sei lá, de repente 10, 20 ou 30% disso pode estar numa carteira dolarizada. Entendi. Então, de repente, mês a mês, você pode até vendo se tá faltando uma parte para chegar nessa meta de R$30.000, por exemplo. Então, o aporte do mês seguinte, você coloca nessa carteira. Esse balanceamento, ele pode ser feito aí ao longo dos meses. De repente, você aporta tudo numa classe de ativo naquele mês, só que aí nos meses seguintes, você pode rebalancear em outra classe. Entendi. Para quem tá escutando a gente, esse rebalanceamento nada mais é do que você colocar um pouquinho de dinheirinho num certo produto para chegar num determinado percentual, você colocar um pouquinho no outro, você nunca ficar exposto, né, em um produto só. Você sempre tem que pensar nisso. Exatamente. Esse aí é um ponto muito importante, que a diversificação diminui o nosso risco, né? Não existe nos investimentos algo que você seja taxativo. Isso é certo, isso é errado. É que as pessoas querem esse viés de confirmação, vamos combinar. Sim. O que existem são riscos diferentes. Então, como você mesmo disse, eu não invisto em ações no Brasil porque é mais arriscado. Ponto, é uma decisão que você tomou. Mas o fato é que a parte educacional que a gente tem que passar é essa. Se as ações Brasil são mais arriscadas que as ações Estados Unidos, você toma a sua decisão. Porque existe aquela lei do risco-retorno. Exato. Teoricamente, se você assume mais risco, você pressupõe maior retorno. Se isso não estiver acontecendo, aí é um grande problema. Exato, é verdade. E, gente, assim, nós também estamos partindo do pressuposto do que nós estudamos e nós vemos no mercado, né? Uma outra pergunta que o pessoal faz, mas a gente até começou, né, o nosso programa, durante a programação falando sobre isso. Eu até escutei essa semana. Bruna, não, mas eu acho que o cenário político vai mudar. Eu não acho que o dólar chega a 6 e pouco. As pessoas ficam muito apegadas a isso. O que você fala pra ela, assim, pra não se apegar? Eu já tentei algumas vezes, mas alguns entendem, mas tem algumas pessoas que demoram ali um pouco, porque, lógico, é um entendimento a gente ensinar. O que você fala pras pessoas que têm tanto medo em relação a isso? É impossível a gente prever o que vai acontecer, né? Sendo que é impossível prever, a grande estratégia é você se posicionar dentro das maiores possibilidades. Então eu não sei se o dólar vai chegar a R$6, eu não sei se vai chegar a 7, mas eu prefiro me expor a essa possibilidade. Porque acredito ser muito mais provável que essa tendência seja alta do que baixa. Pode ser que seja em 1 ano, pode ser que seja em 2, pode ser que seja em 5. Mas eu adequando o meu dinheiro a esse risco, eu fico mais tranquilo. A gente tem que lembrar que investimento é isso, é trocar algo hoje por algo maior no futuro. Então a gente tem que melhorar as nossas possibilidades de fazer esse dinheiro render, sendo com segurança ou alta rentabilidade. Eu escutei uma frase uma vez que eles falam que os investimentos é a arte da matemática, a ciência da... Gente, a arte da matemática, a ciência de alguma coisa e a... Oh, meu Deus!
e a definição de diversificação. Tipo, na verdade, você tem que mexer, né? É matemática com probabilidade. A arte da probabilidade e o resultado da diversificação. Exatamente. Você vale matemática, probabilidade e diversificação. Existem os cenários. Os cenários, eles mudam muito rápido, né? E cada cenário, uma determinada classe de ativo vai ser mais eficiente, vai ser mais rentável. Então a gente tem que pensar o seguinte, eu costumo sempre fazer essa analogia também. Os investimentos são como ônibus que passam um atrás do outro. Então às vezes a gente fala assim, eu quero aproveitar essa oportunidade, eu quero entrar nesse ônibus. Mas às vezes você está entrando num ônibus errado. Às vezes era só você esperar o próximo. Então a gente não pode ficar desesperado, querendo sempre achar a próxima Tesla, a próxima Magazine Luiza que vai render muito e muito dinheiro. O importante é fazer sempre. Até porque, se você cria esse hábito mensal, você vai melhorando aos poucos. Seu patrimônio vai crescendo, você vai acabar estudando mais e vai ficar com mais experiência também naquelas escolhas. Então, o que eu digo pro pessoal é, façam sempre, pode começar com pouco, não tem problema, e o tempo vai passando e o seu patrimônio vai aumentar. Se você tiver o hábito de poupar e investir todos os meses, você vai chegar lá. Olha! E agora a gente vai puxar para um outro assunto que nós comentamos, que falando já nessa questão de hábito, você comentou da ação da Coca-Cola, né? Sim. Então, eu nunca apresentei aqui para eles as questões, as diferenciações ali. Expliquei o que são ações, os ETFs, os REITs, então tem bem os conceitos nos nossos outros podcasts. Agora, quando a gente fala em aposentadoria, né? Porque existem vários tipos de ação e tem aqueles que estão começando com ETF, né? Se são para aposentadoria, acho que são esses dois produtos. Me diga se eu tô errada. Não, eu acho que os são ETFs melhores ali. São excelentes porque existem várias alternativas, né? Inclusive tem um título lá nos Estados Unidos que são as Dividend Kings ou as Dividend Aristocrats, que seriam as aristocratas dos dividendos. O que é isso? Olha que negócio maluco, né? O legal de quando a gente fala de ações como a Coca-Cola, ou mesmo do mercado norte-americano, é que ele já é histórico, né? Ele já tem muito tempo para ser analisado. Entendi. Então, por exemplo, as Dividend Kings, né? Os reis dos dividendos, são empresas que pagam dividendos há mais de 50 anos. Caramba. Né? Então, assim, se a gente olhar... E consistente. Consistentes e crescentes. Caramba. Então, se você olhar, por exemplo, a Bolsa de Valores no Brasil, nem sei se ela tem 50 anos, né? Acho que não, sabia? Mas você olha uma empresa como a Coca-Cola, por exemplo, que há mais de 50... E não é uma, né? São mais de 30, 40 empresas que fazem parte dessa denominação. Então, são empresas que você pode confiar um pouco mais... porque elas já têm essa estratégia de pagar dividendos. E o que são os dividendos, né? É uma participação nos lucros. Então a Coca-Cola vende refrigerantes e outros produtos para o mundo inteiro. Ela tem lucro. Ela, óbvio, que vai reinvestir uma pequena parte desse dinheiro na própria empresa, mas, digamos assim, sobra. Sobra dinheiro e ela divide com os acionistas. Então, eu acho legal trazer o exemplo da Coca-Cola, porque é algo que faz parte do nosso dia a dia. Assim como tem outras empresas como Johnson & Johnson, também. A Procter & Gamble, que são empresas do mundo inteiro. Né? Pessoal, a Procter é a que faz a fralda Pampers. Vocês utilizam Gillette, que todo mundo utiliza. O Gillette mesmo. Exatamente. E aí é legal que essas próprias empresas, boas pagadoras de dividendos, elas também fazem parte de índices que alguns ETFs replicam. Entendi. Então você pode comprar, por exemplo, se eu não me engano, o nome desse ETF dos dividendos é o NOBL. Então se você comprar esse ETF, você está exposto a todas essas empresas. E um detalhe aristocratas importante. ou reis, entendi. Exatamente. E aí, o legal também é que, diferente do Brasil, os ETFs nos Estados Unidos pagam dividendos também. Então é uma coisa que o pessoal que está acostumado a investir por aqui vê essa diferenciação, porque se você investir num ETF no Brasil, seja lá do Ibovespa, que é o mais famoso, você não ganha dividendo. É verdade. Você só ganha numa possível valorização dessa cota. Já lá nos Estados Unidos, você pode viver de renda, digamos assim, se você tiver muitas e muitas cotas desse ETF, você vai ganhar um salário em dólar. Exato. E falando nisso, você prefere dividendo
ou crescimento de patrimônio? Que daí a gente estaria falando de ações de crescimento. Sim, sim. Olha, a maior parte do meu capital tá em ativos mais seguros. Então, eu gosto muito dos dividendos. Tá. Né? É até uma parte, como você disse, até um pouco comportamental também que tem nas finanças. Sim.